Basicamente, o anime da vez se passa na vida do Ichikawa, que tem um sonho de levar todo mundo de Americanas, incluindo uma mina chamada Yamada, a coisa mais fofa que você vai ver nesse anime. E no meio disso, eles acabam se apaixonando um pelo outro, e nisso vai rolando cenas muito fofinhas, e a gente vai percebendo claramente a evolução dos dois. O nome do anime é The Dangers in My Heart, ou Boku no Kokoro. Agora só me resta colocar a Yamada de wallpaper em todas as minhas redes sociais. E é isso, anime da Yamada e do moleque emo. O anime começa com um moleque batendo na mesa do Ichikawa. E nisso ele tem um pensamento no qual ele corta o coitado em pedaços. Mas daí ele acorda pra realidade e fala que essa é a garota que ele mais quer levar pra jogar no VAR. Ela, como eu já disse na introdução, é a Yamada. O cara começa a falar tipo assim: eu quero ver muito essa coisinha agonizando de dor. Um desejo incontrolável. Com uma voz super sombria e tal. Mas daí tu vê a cara de quem tá falando isso e começa a dar altas risadas. Mas o mais engraçado dessa cena é o Ichikawa encarando a Yamada. Daí nisso, ela olha pra ele com essa cara de desgosto. E o cara fica inconformado com a situação e começa a falar: essa maldita desgraçada, você vai se arrepender de ter me menosprezado. Na cena seguinte, quando ele tava indo na biblioteca, ele acaba falando que aquele é o único lugar que ele tem paz dentro da escola, mas não mais. Pois é, a Yamada tava lá se entupindo de comida. Ele foi lá na estante de livros e a Yamada tenta falar com ele, mas eu não vou nem tentar traduzir o que ela falou, porque ela fala isso aqui. Ele, sem entender nada, só fala que sim. O Ichikawa começa a observar ela e ele só vê ela tirando um saco de batata e comendo. Até fica impressionado falando que ela acabou de comer, mas daí nisso ela começa a cantar e o cara começa a se perguntar se ela tem algum tipo de problema mental. Olha quem fala. O cara que quer levar o pessoal de Americano tá falando que uma mina que só tá feliz tem problemas mentais. Muito coerente isso, viu? Muito coerente. Daí depois ela começa a fazer um cartaz de uma apresentação da escola, só que ela percebe que não tem um estilete. Então Kyotaro pega o dele e empresta pra Yamada. Não me pergunte o que esse cara tava fazendo com o estilete no bolso, tá? Mas a Yamada agradece e depois ela levou o estilete embora com ela. Ainda por cima dá o saco de salgadinho pra ele jogar no lixo. Mano, esse anime é muito desconexo da vida real. Meu Deus, qualquer ser humano normal mandaria ela tomar no... No dia seguinte, a Yamada deixou o estilete na mesa dele. E assim nós percebemos que aquele cartaz que a Yamada fez foi jogado no lixo porque tava feio. Então depois o Kyotaro começa a perceber que a Yamada tava meio triste e até começou a chorar. E nisso todo mundo começa a olhar pra ela. O cara vai lá, pega o estilete e simplesmente rasga o cartaz do grupo dele. E o engraçado dessa cena foi que segundos depois do moleque ter rasgado o cartaz, a Yamada volta ao normal. Depois uma menina chamada Hara entra na biblioteca. E nisso um menino que eu não sei o nome dele entra na sala também. E sim, ele gosta dela. No caso eu tô falando da Hara. O melhor foi o Ichikawa só ouvindo os papos lá. Mas como ele é muito burro, ele derruba o livro. Só que a Yamada percebe que é ele, dá um sinal pra ele imitar um gato pro pessoal não perceber que ele tava ouvindo a conversa, e sim acharem que é um gato. Mas a Yamada teve que ir lá pra ajudar ele, porque ele não sabe imitar gato. Depois de tudo isso, no finalzinho do episódio, quando todo mundo tava voltando pra casa, a Yamada tava sendo acompanhada de um moleque chato. Tipo, muito chato. Ele fica dando em cima da Yamada. Mas vendo isso, o Ichikawa teve uma brilhante ideia e jogou a bike dele no rio pra distrair eles. Assim, eu acho que ele ficou com ciúmes, né? Mas não tenho certeza. E por mais burro que isso pareça, funcionou. Mas era só ele ter chamado ela, né? Então... Nisso ela pergunta por que ele fez aquilo, porque ele fez aquela merda. Ele fala que às vezes ele pisa no acelerador ao invés do freio. E a Yamada começa a rir disso e ele fica com aquela carinha de safado. E o anime é basicamente isso, é esse moleque com mente distorcida tentando levar essa personagem maravilhosa pra jogar no Vasco, mas falhando miseravelmente. E nisso vai rolando um romancezinho entre eles e ele vai se apaixonando cada vez mais por ela. E nisso nós temos vários episódios pra deixar a gente cada vez mais bolha. E um exemplo disso é o episódio em que eles vão numa fábrica de
de mangás, que basicamente eles vão pra um passeio escolar, né, na fábrica que faz o mangá, e como o destino faz tudo pra unir os dois, no final do passeio eles se perdem do resto do pessoal, e felizmente tiveram que voltar sozinhos, falando umas ceninhas bem bobinhas, mas que querendo ou não aproximam cada vez mais eles. Também temos o episódio do Zap, que basicamente o episódio inteiro é a Yamada tentando pegar o Zap dele, só que esse moleque é muito tapado e não consegue perceber isso. Nesse episódio também tem uma Gyaro que pega o telefone dele na frente da Yamada. Ela vê a foto de perfil dele e é a Renji ReZero. Eles até começam a conversar um pouco sobre o anime, mas infelizmente a Yamada viu isso e ficou com essa cara de doente mental. Então aquela mina que tava falando com o Prota acabar fazendo a Yamada pegar o número de um outro cara. Nisso que Otaro percebe que a Yamada mais cedo tava querendo pegar o número dele, então ele fica com ciúmes e dá um grito no meio da sala. E a Yamada conseguiu perceber os ciúmes dele e foi lá e deu um fora no moleque. E no final, se eu não me engano, ele pega o número da Yamada assim. Mas o anime é basicamente isso. É um romancezinho bem fofo, que por sinal eu gostei bastante. O anime tem muito mais coisa do que eu falei aqui, então quando o vídeo acabar, vai lá ver o anime, tá? E é basicamente isso. Então, até breve. Falou!